formar sentenças em inglês ou frases. Se você gostou desse assunto, já dá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Hello everybody, how are you? Eu sou a Ellen Lay, professora de inglês, e ajudo pessoas a realizarem seus sonhos de aprender inglês, a chegar na gerência de uma multinacional, morar fora do país ou falar fluentemente. Como fazer frases em inglês? Eu tenho 3 dicas rápidas para vocês que nós vamos destravar de uma vez por todas como fazer frases. Se você souber entender quem é o sujeito, quem é o verbo e quem é um complemento, você vai conseguir rapidamente formar uma frase em inglês. Por isso que muitos alunos, eles têm dúvidas de como fazer frases. Mas se você lembrar desses 3 elementos, que é o sujeito, quem são os sujeitos? É o I, que significa eu, you, que é você, he, que é ele, she, que é ela, it, que é neutro, né? Para ele e para ela. We, que somos nós. They, eles. E you, vocês, para o plural. E o outro aqui é o verbo. Qual é o verbo? Os mais usados. Nós temos dance, que é dançar. Work, que é trabalhar. Play, tocar. Study, que é estudar. E aqui nesta frase, olha só comigo. Eu usei o verbo to speak. I speak Portuguese. Qual é o sujeito desta oração? Qual é o sujeito desta frase? É o I, que é eu. E o verbo? O speak, que é o verbo falar. E o português, que é português, que é o complemento desta minha frase. Então, aqui eu tenho I speak Portuguese. Eu falo português, ou seja, aqui está completa. Olha o próximo. You dance all night long. Você dança a noite toda. Neste fato de ter you dance all night long, you é o sujeito, o dance é o verbo, um dos verbos mais usados também. All night long é o complemento, é o restante desta frase. Então, se você entender que há frases, que uma oração ela é formada por sujeito, verbo e complemento, você consegue fazer qualquer frase em inglês. É claro que daí você precisa apenas intensificar o estudo de vocabulários, tá certo? Então, olha a próxima parte. She prefers to study English. She prefers to study English. Ela prefere. Por que aqui eu usei prefers? Lembre-se, sempre que eu tiver he, she, it, o verbo nós devemos acrescentar o S. É claro que tem algumas regras, algumas exceções, mas aqui não vem ao caso e eu quero deixar para você apenas isso, que quando eu tiver o verbo prefer, eu acrescento o S com he, she e o it. She prefers to study English. Ela prefere estudar inglês. He likes to drink Coke on weekends. Ele gosta de beber coca nos finais de semana. Então, ele é o he, tá certo? É o sujeito. O likes está conjugado porque é o he. E aqui também tem a questão. Ele é o verbo. E o to drink Coke on the weekend é o complemento desta oração. Agora, he has 3 dogs at home. Ok, Ellen, mas não é só ter o sujeito e o verbo e o complemento. E se eu quiser colocar um número? O número sempre virá após o verbo. Então, por isso que ficou he has, ele tem 3 dogs at home. 3 cachorros em casa, tá certo? Então, he has 3 dogs at home. Então, se você entender esta parte, como é que eu devo encaixar cada elemento dentro da oração, nós sempre teremos uma frase completa. Próximo. You prefer to drink a cup of coffee for breakfast. Você prefere beber uma xícara de café para o café da manhã, no café da manhã. Próximo. They like to drink soda. Ah lá, formei o sujeito, verbo e complemento. They prefer to work in group. Eles preferem trabalhar em grupo. We like to dance all the time. Nós gostamos de dançar o tempo todo. Olha lá, sujeito, verbo, complemento. They have a beautiful house. Eles têm uma casa bonita. Então, sujeito, verbo,
e o complemento. Na próxima frase, olha o que nós temos. They need to study now. Aqui também esta frase está composta pelos seguintes elementos. They são eles, need é o verbo e to study now é o complemento. Agora, vale lembrar que quando nós temos dois verbos, eu devo dividi-los pelo to. O primeiro fica conjugado e o segundo fica no infinitivo. Então, no infinitivo. O que é o infinitivo, Ellen? Nada mais é do que aqueles verbos que nós colocamos para terminar em are, ir. No caso aqui, estudar. Então, o primeiro ficou. Eles precisam estudar agora. Então, eles precisam estudar. Então, o segundo verbo foi para o infinitivo. Então, eu divido eles pelo to. Olha aqui. A próxima. We prefer to work all night long. We é o sujeito. Prefer é o verbo. To work all night long é todo o complemento. É todo o restante da minha oração. I love my dogs. Eu amo meus cachorros. Então, I, que é o sujeito. Love, o verbo, e o my dogs é o complemento. Vocês percebem o quanto fica mais fácil? Se vocês entenderem que uma oração ela é formada por sujeito, verbo e o complemento, você consegue com vocabulários criar as suas frases. Anna works at EBB Company. A Ana trabalha na empresa EBB. Tá certo lá? Anna works. Por que works? Porque quando eu tenho he, she, it, eu devo conjugar este verbo com o S, tá certo? É uma conjugação, não é plural. Caso você queira aprender um pouco mais quando usar os auxiliares do you, does, eu quero te apresentar este vídeo bem aqui. Agora, se você quer aprender como usar what, where, when, que são as famosas palavras que formamos perguntas no inglês, eu quero te acompanhar neste vídeo bem aqui.